Bom, só por causa disso, quem já ouviu falar em blockchain? Quem conhece blockchain fica com o braço levantado porque eu posso fazer uma pergunta. Bom, mas então, o título realmente está interessante porque tem muito a ver com isso. Eu acho que eu não vou perguntar a vocês o que é um tsunami. Eu creio que vocês já viram na televisão, já ouviram falar dessas ondas gigantescas que chegam provocadas por terremotos, como recentemente, alguns poucos anos atrás, tivemos no nordeste do Japão. E o efeito devastador é muito grande, né? As fotos mostram isso, os vídeos que vocês viram na televisão mostram claramente isso. Mas, reparem, o que é um tsunami? É uma onda de choque provocada por um terremoto. E se esse terremoto estiver a uns 600, 700 quilômetros do litoral, como é que nós reconhecemos um tsunami em alto mar? Não reconhecemos, só através de sensores que nós conseguimos identificar que um tsunami está passando por ali, que as ondas basicamente vão ter 10, 20 centímetros. É exatamente isso que é blockchain. Blockchain hoje é um tsunami em alto mar. Talvez a gente tenha ouvido falar que o terremoto aconteceu, o sismógrafo registrou, mas não sabemos quando ele vai chegar. Mas sabemos sim que ele pode e potencialmente vai trazer significativas mudanças nos negócios, nas nossas atividades e, eventualmente, tirar algumas empresas das suas atividades. Pode acabar com setores inteiros. Mas para entendermos um pouquinho do porquê essa tecnologia digital como blockchain está chegando nesse momento, vamos dar um passo para trás, não muito longe, para não sair aqui do círculo vermelho, mas vemos como nós estamos numa sociedade cada vez mais digitalizada. A tecnologia digital faz parte do nosso dia a dia. Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos interagindo com alguma tecnologia digital. Talvez a gente perceba, talvez a gente não perceba. Mas por que tanta tecnologia digital está acontecendo hoje? Basicamente, a tecnologia digital ela evolui exponencialmente. E exponencialmente significa que cada passo evolutivo é o dobro do anterior. Isso é muito diferente do nosso conceito básico, em que nós pensamos linearmente. Né? Quando eu penso linearmente, eu dou 30 passos, cada um passo 1 metro, eu andei 30 metros. Exponencialmente, se o primeiro passo é 1, o segundo é 2, 4, 8, o 30º passo são 26 voltas à Terra. Um exemplo claro está aí. Há 30 anos atrás, um supercomputador custava 10 milhões de dólares, apenas 27 máquinas foram construídas, ocupava 3 salas dessa. Hoje, a capacidade computacional desse supercomputador está no nosso bolso, um smartphone. E ao longo desses anos, nós fomos vendo algumas marcas significativas da evolução da tecnologia. A invenção do próprio computador, o microcomputador e o personal computer, o PC em 1981, que permitiu que as pessoas tivessem acesso à computação, a internet, a World Wide Web, a própria www, que é a principal aplicação da internet, surgiu em 1991. E mais recentemente, um ano que mudou a nossa vida, 2007. 2007 saiu o iPhone, e aí surgiram outros smartphones. Mas reparem o que o smartphone fez para a gente. Se tornou parte do nosso corpo humano. A gente não sai de casa sem ele está preso. A gente não consegue absolutamente viver sem ele. Ele é o nosso despertador, a gente vê notícias, fofocas no Facebook, manda mensagem, vê filmes, ouve músicas, fazemos uma compra de uma passagem, fazemos transferência eletrônica de dinheiro, ou seja, praticamente tudo que nós podemos fazer, de alguma forma, o smartphone nos permite fazer. Então, o smartphone é uma marca significativa nesse avanço da disseminação da tecnologia, digamos, na pulverização da tecnologia, criando realmente uma sociedade conectada. Eu diria até hiperconectada. Isso significa mudanças significativas na maneira como nós acessamos e consumimos informação, nós produzimos informação, né? Vocês estavam tirando fotos aqui e colocando no Facebook, no Twitter. A maneira como se trabalha, será que o trabalho, eu preciso me deslocar para algum local, o trabalho é onde eu estou? E nós temos uma geração digital, uma geração que já nasceu com o mundo da internet. Há 20 anos atrás ela surgiu, quem nasceu de 20 anos para cá já nasceu como pano de fundo a internet. E quem tem menos idade, 10 anos,
já com o iPhone como pano de fundo. Diferente de mim, que eu vim do mundo analógico e tive que me naturalizar no mundo digital. Mas os nativos digitais têm uma maneira de pensar diferente. E é isso que nós temos que nos posicionar. Realmente, não pensemos mais do mundo analógico para o digital, mas pensemos como os nativos digitais. Vamos buscar tecnologias realmente digitais. E o blockchain tem essa característica. Não vamos entrar em detalhes do que é o blockchain em termos técnicos. Vocês não precisam saber, por exemplo, como é feita a complexa triangulação de localização de um objeto, como o GPS funciona. Vocês usam o Waze. Vocês não precisam saber como funciona a internet em detalhes, como os pacotes de dados são enviados. Você usa o Google. Então, não precisamos saber em detalhes do que é o blockchain. Basicamente, é um livro-razão, imagine uma planilha, onde cada registro tem lá de D para onde, o valor, criptografada e armazenada em milhares, milhares e milhares de computadores. Basicamente isso. Um livro-razão distribuído. Vamos apenas ficar com esse conceito, mas vamos ver o que nós podemos fazer com ele. Como nós temos o potencial do que fazer com o Waze, o que fazer com o Google. Com Google, vocês sabem, vocês não precisam mais buscar mais nada numa leitura, se vocês podem acessar num buscador. A mesma coisa nós vamos olhar no blockchain. Então, vamos pensar o que nós podemos fazer com o blockchain. A primeira coisa que se imagina, e que realmente muitos de vocês devem estar pensando, bom, blockchain é uma moeda criptográfica como o Bitcoin? Não, o Bitcoin é uma aplicação do blockchain. Na verdade, o Bitcoin surgiu, tornou-se bastante popular, agora tem um valor bastante alto de mercado, mas a tecnologia que está por trás é o blockchain. E muitas vezes a gente confunde, Bitcoin é blockchain. Não, simplesmente Bitcoin é uma aplicação. Mas é importante nós entendermos que o Bitcoin está funcionando, existe, porque ele está provando que a tecnologia funciona. E está provando uma coisa muito importante. Quando você negocia moedas, seja uma criptomoeda, você está colocando nessa operação confiança. Confiança significa que eu estou transferindo uma montante de dinheiro para alguém, ou vendendo alguma coisa para alguém, esse alguém é fulano, tem uma determinada identificação, e o montante está aqui, eu sei que ele vai receber, ele sabe que eu estou enviando para ele. Confiança é a minimização do risco. Então, se eu consigo ter confiança usando o blockchain na transação de moeda, seja o Bitcoin, talvez eu possa ir um pouco mais à frente. E nesse ir mais à frente, os bancos foram os primeiros a se preocuparem com isso. Espera aí, se existe uma criptomoeda e existe a possibilidade das pessoas fazerem essa transação de confiança mútua, isso não é o meu papel? Meu papel como banco é exatamente isso. Eu não conheço cada um de vocês, mas eu faço uma transação, vendo alguma coisa, e vocês, eu sei que vocês vão pagar, porque tem um meio ali intermediário, um agente intermediário chamado banco, que garante isso. Ele tira de um, tira do outro, faz esse controle. Mas se eu não precisar mais do banco, eu como banco fico preocupado, opa, espera aí, eu vou perder a relevância, esse é o risco. Mas, por outro lado, eu não quero sair do negócio, eu quero continuar como um negócio lucrativo, será que não tem uma oportunidade? Daí que os bancos começaram a ver que existe sim possibilidade de explorar a tecnologia blockchain. Legal, ótimo, os bancos saíram na frente e com certeza quem ouviu falar de blockchain deve ter associado blockchain à atividade financeira. Mas nós vamos muito além dos bancos. Se nós estamos fazendo uma transação que garante confiança, seja um dinheiro, isso pode ser um registro de propriedade. Sim, podemos pensar, por exemplo, no registro de imóveis. Olha quanta dificuldade hoje temos para fazer uma transação imobiliária. Você passa por cartório, registro de imóveis, tem o vendedor, tem o comprador. Mas se eu puder fazer isso diretamente, sem intermediários, eliminando todo esse arrasto, toda essa dificuldade, isso seria muito mais eficiente. Sim, então podemos falar em registro de imóveis. Se falamos em registro de imóveis, certidão de casamento. Certidão de casamento, registro acadêmico. Então, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de documento sem intermediários. Eu começo a ter um processo de desintermediação. E eu tenho a garantia que aquela informação ela é perpétua. Eu não consigo apagar um registro que eu gravo no blockchain. Eu consigo atualizá-lo, mas aquele está lá.
Então eu consigo sempre voltar ao passado e saber, por exemplo, que fulano está casando na Europa, mas ele está casado aqui. Não tem mais como omitir isso, como apagar essa informação. Ok, nós falamos então em registro de documentos, nós podemos ir um pouco mais à frente ver a origem de determinado produto. Não sei se vocês viram esse filme Diamante de Sangue, que ele retrata, um pouco romanceado, mas retrata a situação em determinadas situações, determinados locais da África, onde a guerrilha, onde a criminalidade é muito elevada na extração de diamantes. E é uma preocupação muito grande com a sociedade na origem do diamante, que aquele diamante não seja um diamante de sangue, mas seja um diamante extraído numa área correta, numa área com direitos legais. Nós podemos fazer o rastreamento de um objeto como um diamante, desde a sua extração até a sua venda. Uma obra de arte, o direito autoral, eu consigo saber que aquele artista pintou aquele quadro, não é um quadro falsificado. Essas iniciativas já estão existindo, já são operações que estão funcionando, não em larga escala, mas já estão funcionando, mostram-se factíveis. Podemos ir um pouco mais à frente, a própria música. A música digital nada mais é que um conjunto de bits. E se nesse conjunto de bits eu coloco um pedaço de código de software, nada mais do que um pequeno programa, num contexto chamado de contrato inteligente, ou smart contract, o que significa que na execução daquela música, aquele programa pode ser executado e eu consigo transferir da minha carteira virtual, por exemplo, eu sou a pessoa que está ouvindo a música, para a carteira virtual do compositor, diretamente. Iniciativas já estão acontecendo. O Spotify já está fazendo experiências nesse sentido e diversas outras startups entram nesse processo também. Então, eu consigo ter claramente aí a desintermediação de um processo de registro autoral e saber se alguém está ouvindo a música indevidamente. E naquela festa tem alguém ouvindo, não está pagando. Executou a música, eu tenho o débito automático. Podemos ir um pouco mais à frente. Nós estamos acostumados, por exemplo, a usar modos de transporte como Uber, ou Cabify, 99. O que são essas plataformas? São plataformas bastante criativas, mas, no fundo, são agregadoras entre um conjunto de pessoas que quer oferecer um serviço e conjunto de pessoas que quer utilizar aquele serviço. Mas será que eu preciso ter essa plataforma no meio? Será que eu não poderia diretamente fazer uma ligação entre quem quer oferecer o serviço e quem quer usar o serviço? Sim, é possível. O Arcade é um exemplo que já está nos Estados Unidos e provavelmente deve começar a operação experimental no Brasil agora em dezembro. Mas eu não preciso de um intermediário. E olha que interessante, o Uber é recente. E já tem alguém ameaçando a própria existência de algo que surgiu há muito pouco tempo. Reparem como o blockchain tem um potencial de disrupção muito grande. Podemos ir um pouco mais à frente? Sim. Por que não pensar em novos negócios? Nós estamos falando cada vez mais em tecnologias de energia renovável, painéis solares. Nós estamos falando em veículos elétricos. A maior parte das montadoras já definiu como 2025, 2027, o término de fabricação dos seus veículos a combustão. Alguns países, como por exemplo a Alemanha, já declararam oficialmente que em 2040 sairá de circulação o último veículo movido a combustão. Então, a era do petróleo vai acabar, sim, não por falta de petróleo, como nós imaginávamos, mas por falta de demanda. Então, com veículos elétricos, eu tenho uma necessidade de carregá-los. Ok, vou recarregar a bateria deles. Onde eu posso fazer? Em pontos de recarga. Mas se eu tenho painéis solares na minha casa, estou gerando energia para mim, vai haver um excedente. O que eu posso fazer com esse excedente? Por que não vendê-lo, jogá-lo na rede elétrica? Essa experiência já acontece na Alemanha. Vocês estão vendo aí, onde tem os pontos de recarga numa determinada cidade, você chega com um carro, começa ali a carregar sua bateria e, através do blockchain, você faz o pagamento diretamente ao dono da casa. Isso muda completamente o nosso modo de pensar o que é o sistema elétrico. Portanto, nós começamos a ver que o blockchain tem um potencial de disrupção muito grande. Vimos em termos de sistema financeiro,
nós estamos falando em registro de documentos, nós estamos falando em energia elétrica, nós podemos falar na área de política, como, por exemplo, projetos de lei. A nossa Constituição, em 88, permite que nós, cidadãos, consigamos levar um projeto de lei para ser discutido e, eventualmente, aprovado na Câmara dos Deputados. Mas, para isso, você tem que checar as assinaturas. No caso do Ficha Limpa, foi um exemplo muito interessante. O Ficha Limpa só foi para frente porque um deputado adotou esse projeto, senão não aconteceria, ninguém conseguiria fiscalizar 1 milhão de assinaturas. Impossível. Com blockchain você tem a garantia que aquela informação é daquela pessoa. Então isso vai criar uma cidadania muito mais forte, um ativismo político muito mais forte. E se nós estamos falando nisso, em ativismo político, através de nós pessoas, nós cidadãos, por que não a nossa própria identidade, seja identidade única de quem é você, com todos os seus dados, como até um passaporte, e podemos pensar num passaporte global. Nós já estamos vendo isso acontecendo. A Estônia, por exemplo, seus passaportes, suas carteiras de identidade são em blockchain, e já existe uma tentativa de uma república global de blockchain, onde você tem um passaporte que seria totalmente sem fronteiras. São experimentações, sim, com certeza, nós estamos numa fase ainda muito incipiente. Nós estamos na infância do potencial do blockchain. Sabemos que ele tem um potencial de disrupção muito grande. É aquela onda que nós vimos no início. Mas ele está em alto mar. Nós temos ainda muito claramente quando ele vai chegar e com que impacto ele vai chegar. A visão de futuro nada mais é que uma visão estimativa de probabilidades. Mas, com certeza, blockchain vai chegar. E eu acredito que é importante que vocês tenham claramente nos seus sensores uma luzinha já piscando. Olha, blockchain está chegando. Blockchain tem um impacto significativo e potencial muito grande. Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que estudar, tenho que ler, eu tenho que começar a entender quais são as consequências que isso poderá acarretar para o que eu estou fazendo e para, eventualmente, o negócio onde eu esteja operando. A desintermediação, com certeza, é um fenômeno que vai acontecer com muita intensidade. Pensem exponencialmente, não é 1 metro, mas 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Não imaginem que, ao pensar exponencialmente, essa minha restrição, são experimentações, vão levar muito tempo. Não, essas coisas vão acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos. Portanto, obrigado.